de ano, uma época que deveria ser de celebração e descanso, mas para muitos é um momento de autocobrança, de frustração e de angústia. E aí, junto com esse sentimento, vem aqueles pensamentos de eu não cumpri com todas as minhas metas, eu não fiz tudo o que eu queria. Se você está se sentindo assim, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas têm esse sentimento. Bom, e meu nome é Aline Rodrigues, eu sou psicóloga e nesse vídeo eu vou te mostrar como lidar com esse sentimento para que você termine o ano com mais leveza. Combinado? Vamos lá então. Bom, a grande questão é que o fim de ano é um momento em que a gente começa a analisar a nossa vida, a gente começa a fazer um balanço sobre tudo que aconteceu no nosso ano. E a gente começa a pensar em que momento nós estamos e de onde a gente saiu no início do ano, o que que a gente fez, o que que a gente deixou de fazer. E isso muitas vezes pode gerar angústia. Isso acaba sendo um terreno fértil para autocobrança, angústia, frustração. E por que que isso acontece, né? Vamos entender aqui alguns pontos que pode gerar esses sentimentos. O primeiro é metas irreais. Muitas pessoas não sabem colocar e estabelecer metas. E aí acaba estabelecendo uma meta irreal, uma meta impossível no início do ano. E aí adivinha só, você vai terminar o ano se sentindo frustrado, porque você colocou uma meta grande demais e não conseguiu cumprir. O próximo motivo seriam as comparações. Hoje em dia, com as redes sociais, é muito fácil a gente se comparar. Basta entrar no Instagram, ficar lá vendo a vida dos outros para você começar, em questão de segundos, a ficar se comparando e pensando, poxa, fulano fez isso esse ano e eu não fiz. E muitas pessoas nas redes sociais vão nas redes sociais falar sobre as suas conquistas, né? A questão é que ninguém fala sobre o que deixou de fazer, fala apenas sobre a parte boa, né? As conquistas. E aí você entra lá, vê essas conquistas da pessoa e fica se comparando, pensando, poxa, mas eu não fiz isso. Poxa, mas eu deveria ter feito e não fiz. Então as comparações também acabam contribuindo com esse sentimento de frustração. E o outro ponto é a pressão social. Não tem como, as pessoas colocam uma pressão nesse fim de ano. Até muitas pessoas trazem aquela ideia de vamos resolver tudo que tem para resolver esse ano para começar o ano com tudo, começar o ano com coisas novas. Então tem às vezes uma fala muito motivacional que acaba até sendo um pouco agressiva muitas vezes e colocando uma pressão em cima das pessoas, né? Então esses são alguns motivos que pode fazer com que você tenha esse sentimento de frustração, de autocobrança. E então todos esses motivos que eu falei podem gerar uma frustração e até mesmo um sentimento de insuficiência, como se você não tivesse capacidade o suficiente para fazer as coisas, ou como se você não fosse bom o suficiente e por isso você não conseguiu fazer tudo aquilo que deveria ter feito. Mas aqui vai uma grande verdade: você não é definido pelo que você conseguiu ou pelo que você deixou de conseguir, tá? E eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? E eu já quero começar trazendo aqui como lidar com essa autocobrança, com essa frustração de fim de ano. Primeiro, reavalie as suas expectativas. Como eu falei, muitas vezes a gente coloca metas irreais. Então, talvez você tinha uma expectativa muito alta e achou que poderia conseguir fazer um monte de coisa, e aí chegou no final do ano e viu que aquilo não era possível, que você não fez tudo aquilo que queria. Mas faça um balanço de forma realista. Será que essa meta só não estava grande demais? Será que, apesar de você ter colocado uma meta muito grande e que talvez era impossível, mas você conseguiu dar alguns passos naquela direção, talvez você não cumpriu a meta por inteira, mas talvez você fez uma parte daquela meta. Então você precisa aqui reavaliar, e aí já linkando com a próxima dica que eu quero deixar aqui para você, que é celebre suas pequenas conquistas. Então, como eu falei, talvez você colocou uma meta muito grande, mas mesmo que você não tenha alcançado toda essa meta grande, será que você já não deu um passo nessa direção? Por exemplo, vamos supor que você colocou uma meta de, sei lá, você pesa 90 quilos e queria pesar 50 quilos, por exemplo, que é uma meta bem difícil, uma meta, né, assim, não vou dizer impossível, mas ela é bem difícil. Então, talvez você não tenha conseguido alcançar exatamente essa meta, de sair dos 90 e ir para os 50 quilos, mas talvez você conseguiu perder algum peso, talvez dos 90 você tá com 80, você tá com 70, talvez você teve ali um bom progresso, só que você está tão focado na sua meta que você não consegue reconhecer o seu progresso e o seu avanço. Então, a próxima dica é: celebre as suas pequenas conquistas, por menor que ela seja. Então, reavalie a sua expectativa e, caso você perceba alguma pequena conquista, por menor que ela seja, celebre essa conquista, né? Se valide por isso. Muitas vezes a frustração ela é tão grande que faz a gente esquecer do que a gente conseguiu realizar. Como eu falei, a gente, ao estabelecer metas, a gente acaba focando muito naquelas metas em específico. E a gente esquece de olhar, às vezes, até para outras áreas ou para outros pontos da nossa vida. Então, um outro exemplo, talvez você colocou lá a meta de perder peso, e talvez você não conseguiu perder peso, mas talvez você conseguiu crescer no seu trabalho, talvez você conseguiu estar em um bom relacionamento que, sei lá, era um objetivo para você. Então, talvez aquela meta em específica não foi alcançada, mas talvez você conquistou outras coisas ao longo desse ano. O que eu tenho certeza que deve ter acontecido, porque você deve ter conquistado coisas no seu ano. Você só não está conseguindo ver, né? Como eu falei, a frustração toma conta, a angústia toma conta e a gente acaba ficando preso somente naquilo, como se a gente tivesse o nosso olhar todo direcionado para aquilo que a gente não cumpriu, para aquilo que a gente não fez. Então, tenta sair um pouco dessa visão e ampliar o seu olhar e olhar para sua vida, né, como um todo, assim, o que eu fiz, o que eu consegui fazer ao longo desse ano. E se valide, né? Celebre essas pequenas conquistas. O outro ponto é: foque no que você pode controlar. Vou te dar um exemplo. Talvez você queria como meta para esse ano subir de cargo, uma promoção no seu trabalho. Dentro da promoção do seu trabalho tem algumas coisas que dependem de você, mas subir
Subir de cargo não depende exclusivamente de você. Por exemplo, talvez você deu o seu melhor, você tentou de tudo para realmente conseguir uma promoção, para subir de cargo, mas talvez não era o momento da empresa. Talvez a empresa não era aquilo que ela queria naquele momento e por isso ela não te deu a promoção. Então tem coisas que fogem do nosso controle. Então tome cuidado, inclusive, com esse tipo de meta, né? Colocar uma meta de ter uma promoção pode ter algumas variáveis ali que você não controla. E por não controlar, você pode terminar o ano se sentindo frustrado por não ter alcançado aquilo. Então fica até como dica para você ao estabelecer as metas para o próximo ano, né? Seja mais específico e coloque coisas que estão no seu controle. Porque, como eu falei, subir de cargo, ganhar uma promoção, pode ter ali no meio disso algumas variáveis que fogem do seu controle. Então tenta colocar coisas que dependem de você. E ao fazer esse balanço de final de ano, tenta entender isso. Você fez o que você podia, mas tinha algumas variáveis que fugiam do seu controle? Se tinha, então não fique se culpando por algo que você não tem controle, tá bom? O próximo é pratique o autocuidado. O que seria isso, né? Praticar esse autocuidado. A autocobrança, esse sentimento de frustração, de angústia, vai gerar muito estresse, muita ansiedade para você agora nesse final do ano. E querendo ou não, o fim de ano é um momento para estar com a sua família, com seus amigos, para celebrar, é um momento que é para ser feliz, não é para ser ruim. Então tenta incluir momentos de autocuidado no seu final de semana, daqui até o final do ano. Coisas para você se distrair e coisas que talvez vai fazer você caminhar na direção daquilo que você queria. Então, por exemplo, vou te dar aqui um exemplo de novo, né? Se você queria emagrecer, você não conseguiu, talvez você não focou tanto nessa meta, por que não começar agora? Não é porque tá no final do ano que você precisa deixar só pro ano que vem. Já começa por agora, começa tirando um tempo, 2 vezes por semana para fazer uma caminhada, para fazer algum tipo de atividade física, fazer algum esporte, enfim. Além de você estar cuidando de você e do seu emocional ao praticar uma atividade física, você ainda vai estar caminhando naquela direção de perder o peso que você tanto queria. Então, pratique o autocuidado e para além disso, procure formas de autocuidado que está relacionado com aquilo que te faz bem e com aquilo que você gostaria de alcançar. Por último, né, planeje o seu próximo ano com leveza. Como eu falei, tome cuidado com metas irreais. Não queira colocar para o ano de 2025 metas impossíveis, como, eu estou com 90 quilos, eu quero chegar nos 50. Não faça isso. Coloque uma meta realista, uma meta possível e coloque metas pequenas. Se você alcançar aquela meta pequena, depois você dobra sua meta lá no meio do ano. Então, por exemplo, você está com 90 quilos. Ao invés de colocar perder 40 quilos, coloca, sei lá, perder 5 quilos. Se você perder os 5 quilos, você dobra sua meta no meio do ano. No meio do ano, enfim, independente do momento em que você esteja, né? Você pode dobrar a sua meta. Então, é melhor você colocar uma meta pequena e conseguir cumprir e se sentir bem por ter cumprido aquela meta do que colocar uma meta grande demais e ficar frustrado por não ter conseguido alcançar aquilo que você queria. E dentro disso, lembre-se que o objetivo não é ser perfeito e ter uma vida perfeita, e sim viver de forma alinhada com aquilo que você é, com aquilo que é importante para você. Então, estabeleça os objetivos pensando nisso e não pensando em ter uma vida perfeita, em ter a vida das redes sociais que todo mundo posta por aí. Pensa naquilo que faz sentido para você, naquilo que você realmente quer, para você poder fazer o seu planejamento para 2025. Eu quero te lembrar de algo muito importante. Você fez o melhor que você podia com as condições que você tinha. Você precisa se lembrar disso, porque como eu falei, talvez você não alcançou todas as suas metas, mas talvez você deu o seu melhor. Dentro das condições, dentro do que você podia, talvez você fez tudo que tinha ao seu alcance. E mesmo que o ano não tenha saído como você imaginava, isso não significa que você falhou. É normal ter altos e baixos. É normal ter um ano ruim e às vezes ter outros anos bons. Isso faz parte da vida também. Então, neste fim de ano, escolha tratar-se com mais gentileza. Afinal de contas, a vida não é sobre correr uma maratona e não é ver quem vai chegar lá primeiro. A vida é você aproveitar cada passo ao longo do caminho. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha aqui comigo nos comentários. Deixa aqui embaixo um comentário que eu vou adorar ouvir você. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com algum amigo, com algum familiar, com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Deixa aqui embaixo também o seu like e não esqueça de se inscrever no meu canal, porque toda semana temos vídeo novo por aqui. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.